sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nossa nova temporada fala sobre personagens bíblicos e o personagem de hoje é Josué. E eu queria te convidar para a gente abrir a nossa Bíblia lá em Josué 1:5. Disse Deus: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Palavra linda, não? Da boca de Deus. Deus estava dando uma certeza para Josué, que ele não o desampararia e que ele não o deixaria. Depois da morte de Moisés, Josué ele foi designado como dirigente de Israel para conduzir aquele povo à terra prometida. Josué estava bem habilitado para este importante cargo e ele tinha sido, se você se recorda, primeiro-ministro de Moisés durante a maior parte do tempo que os israelitas haviam vagueado no deserto. Josué viu as maravilhosas obras de Deus na vida de Moisés e ele compreendia muito bem a índole daquele povo. A gente sempre escuta como cristão, povo de Israel. Nossa, olha como é o povo de Israel. Então, até nós hoje sabemos da fama daquele povo que era rebelde, difícil, contestador. Josué tinha conhecimento disso porque ele tinha estado todo o tempo ao lado de Moisés. Josué, se você se recorda, ou se você não conhece a história, ele foi um daqueles 12 espias que foi enviado para examinar a terra prometida, quando Moisés pediu para que fossem em Canaã para ver o que tinha de melhor. Lembra disso? Se você não lembra, dá um Google aí e procura os 12 espias que foram a Canaã a pedido de Moisés. E ele tinha sido um daqueles 12. E ele foi um dos 2 que fez o quê? Que apresentou um relato muito fiel a Moisés da riqueza de Canaã e tentou de todas as formas animar o povo a subir e possuir aquela terra na força de Deus. Ele tinha fé para fazer isso. Mas você conhece a história. Muitas pessoas começaram a criticar e até avançaram em cima de de Josué e Caleb para tentar dissuadi-los desta ideia. E por isso o povo foi punido por Deus. O Senhor prometeu a Josué que ele estaria com ele, como esteve com Moisés. Olha que privilégio! E ele faria a caminhada até Canaã uma conquista pela fé que todo o tempo Josué exerceu diante de Deus, a confiança que ele exerceu. Se Josué permanecesse fiel em observar todos os mandamentos de Deus, Deus estaria com ele. Josué ele ficou bastante preocupado com a execução do cargo que Deus queria que ele tivesse diante do povo. Mas quando Deus diz para ele, lá no versinho que a gente leu assim que eu comecei aqui esse podcast, que Deus disse: ninguém te poderá resistir todos os dias, como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando ele ouviu isso, isso serviu como uma garantia para ele e tirou do coração dele todo e qualquer temor de permanecer seguindo as instruções de Deus. Josué firmemente disse para o povo de Israel que se preparasse para uma caminhada de 3 dias e que todos os homens de guerra se aprontassem para a batalha. E aí, Josué 1, capítulo 1, verso 16 a 18 diz o seguinte: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes
faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenastes, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Deus desejava que a passagem dos israelitas pelo Jordão fosse miraculosamente guiada por Josué. E por isso Josué ordenou ao povo que o povo se santificasse, porque no dia seguinte o Senhor iria fazer maravilhas por eles no meio do deserto. No tempo designado, Deus mandou que os sacerdotes erguessem a arca que continha a lei de Deus e a levasse adiante do povo. E lá em Josué 3:7 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que Deus nos ensina com esta história? Se permita ser conduzido por Deus. Se permita colocar Deus em primeiro lugar. Toda vez que nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus não nos deixará e não nos desamparará. Deus deu o privilégio de Josué continuar esta tarefa que ele deu a Moisés para que conduzisse o povo à terra prometida. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Pense sobre isso. E se o medo pensar em tomar conta do seu coração, põe os seus joelhos no chão e lembre-se das palavras que Josué recebeu. Não te deixarei e não te desampararei. Hoje eu vou começar a engrandecer você e eu irei fazer com você assim como eu fiz com Moisés. Que Deus coloque isso no seu coração. Se você é um líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua família, seja dentro da sua casa, com as dificuldades que você acredita que pode estar passando, o que quer que seja, não é impossível para Deus. E se você se colocar humildemente perante Deus, Ele vai tirar do seu coração todo medo, todo temor e não vai te desamparar e não vai te deixar. Ele vai te abençoar. Que Deus esteja com você.